Bom dia, galerinha. Vamos para a nossa aula de geografia. Hoje a nossa aula de geografia vai falar sobre o trabalho no campo e na cidade, né? Tem trabalhos que só são realizados no campo e tem trabalhos que são realizados só na cidade. Mas o campo e a cidade estão em relação. As pessoas do campo dependem da cidade e as pessoas da cidade dependem do trabalho do campo, né? Os municípios têm uma área urbana, também chamada de cidade, e uma área rural chamada de campo. Então, as pessoas que vivem na cidade se dedicam em geral às atividades comerciais, às industriais. Já as pessoas que vivem no campo se dedicam a atividades como agricultura, pecuária, extrativismo. A cidade é a sede do município. As atividades exercidas no campo e na cidade dependem uma da outra. No campo, por exemplo, é necessário o uso de instrumentos e máquinas que são produzidos na maioria das vezes na cidade. Na cidade, os produtos que são usados na indústria, em sua maioria, são produzidos no campo, como frutas, verduras, etc. Das atividades exercidas no campo, nós temos a agricultura, que é a agricultura, é o trabalho de plantar e colher. É da agricultura que tiramos a maior parte dos alimentos que comemos em nossa casa, né? Então, a agricultura é um trabalho muito importante, que é feito no campo, né? É um trabalho que começa a plantar, colher, e tem várias ações para o produto chegar até a nossa mesa, né? Na agricultura, as plantas são cuidadas de maneira a ser utilizada como alimento. Cada espécie vegetal retira os nutrientes e minerais de que precisa do solo. Os nutrientes são obtidos por meio da decomposição da matéria orgânica, solo, que forma o humus. Veja aí como está. Primeiro a decomposição, que produz o humus. Depois, essa ação faz com que esse material seja quebrado em pedaços. Quando os seres vivos trabalham, se decompõe e se junta às partículas já as minúsculas estão formando o humus. E a presença de humus que torna o solo fértil. O que torna o solo bom para a produção é o humus. O solo fértil é aquele que tem a maior quantidade de humus, fertilizantes, o solo bom para o plantio, onde as plantas nascem rápidas, dão boa. Existem diferentes formas de cultivar as plantas. Temos a monocultura, a policultura e a cultura de subsistência. Primeiro, vamos falar sobre a monocultura. É o cultivo de apenas um único produto. De um único produto. Por exemplo, se você quiser fazer uma plantação só de milho, então aquela plantação só é de milho. Então, é monocultura. Policultura é o cultivo de diversas espécies vegetais. Você pode plantar vários, milho, feijão, soja, vários tipos de produtos agrícolas. Então, é policultura. Já está dizendo vários produtos agrícolas. E o cultivo de subsistência é o cultivo de espécies vegetais para o consumo de quem planta. É aqueles proprietários que plantam para o próprio consumo, né? Planta feijão, milho, pouca quantidade, só para o seu sustento. Então, a gente tem o quê? A monocultura, que é o plantio de um único produto. A policultura, que é o plantio de vários produtos, e o cultivo de subsistência, que é para a sustentação da própria família. Planta e colhe, e o que colheu só é para a própria família. Tem gente que vende, mas é só para a própria família. A rotação de culturas consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar. A cada colheita, a espécie vegetal a ser cultivada em cada área, algumas policulturas chegaram a ser feitas por meio da rotação de cultura. Cada espécie vegetal retira do solo os nutrientes e minerais de que precisa. Então, se só são cultivadas as mesmas espécies vegetais em determinado solo, isso fará com que esse fique empobrecido dos nutrientes que a espécie cultivada retira. A rotação de cultura é feita aqui, se planta só um tipo de produto, então o solo vai ficando pobre, empobrecido. Quando o solo vai ficando pobre, tem que fazer o quê?
colocar o fertilizante, para que ele fique o quê? Próprio, fértil, para dar um bom produto. Se não ficar fértil, não vai nascer nada, né? Então, a rotação de cultura consiste em dividir o solo em diversas áreas e mudar a cada colheita. Você está mudando, plantando em lugar diferente para se dar uma boa produção, senão não sai nada. Na página 52, nós estamos vendo aí o que é que esses caras estão fazendo. Eles estão colocando o quê? Veneno. Hoje no uso. Hoje, há o uso de fertilizante para estimular o aumento da produção de plantas para a alimentação, além do uso de agrotóxicos, que são venenos pulverizados nas plantas que estão sendo cultivadas para impedir que as pragas destruam as lavouras, e do emprego de máquinas e equipamento para mecanizar o cultivo. Eles estão colocando o quê? Agrotóxicos para matar o quê? As pragas que comem o quê? As plantações. Aí nós temos aqui uma máquina que está fazendo o quê? O trabalho da agricultura. O uso de agrotóxicos deve ser evitado, pois estes são produtos químicos que, quando utilizados, podem provocar danos irreparáveis ao solo, às plantas e à água existente no solo. E também pode causar sérios danos à saúde das pessoas. As plantas podem ficar impróprias para o consumo, por estar o que? Envenenado. Quando se coloca muito agrotóxico, as plantas o que? Ficam envenenadas. Então as pessoas têm que ter o máximo de cuidado ao ingerir. Tem que olhar a quantidade certa, se está colocando o veneno correto. Quando chegar em casa, tem que olhar também se tem agrotóxico em alguma fruta, verdura, essas coisas. Mas aí no caso de plantação de milho, que eles colocam para a praga não destruir. Entretanto, o grande desafio atual da agricultura mundial é produzir uma quantidade de alimento que supra a fome de todos os habitantes do planeta, como há um constante aumento da população para alimentar todas as pessoas, seria necessário aumentar a produção de alimentos mundialmente. Existe uma grande plantação, mas se você também não colocar o agrotóxico, a praga também come tudo que é plantado. Tem que colocar, mas tem que colocar numa dosagem adequada. E tem que olhar também se você não está consumindo na agricultura, há a necessidade de tomar alguns cuidados para que as plantas estejam adequadas para o consumo e para que não ocorra o esgotamento do solo, ou seja, para manter o solo fértil. Para acontecer a preservação do terreno, é preciso que em cada replantio o solo seja tratado. Nos casos de desmatamento de áreas para exploração da madeira ou outros fins, a lei obriga o replantio. Para a manutenção e preservação da natureza, é importante desenvolver técnicas modernas junto aos agrônomos para as plantações de frutas, verduras e legumes, com uma fiscalização constante. Veja alguns cuidados que devem ser tomados na agricultura. Primeiro, como eu falei na estante, vamos ver. Empregar sementes ou mudas de plantas sadias, para nascer uma planta legal, um alimento bom. Conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita. Tem que saber a época adequada para plantar e para colher. Adequar a espécie vegetal ao clima e à região onde será cultivada. Tem que olhar se a espécie é adequada ao clima e o lugar onde está se plantando. Não provocar o desgaste do solo por queimada. Se queimar o solo vai ficar o quê? Empobrecido. Essa técnica não se usa muito. Era aquela técnica de coivara, que era usada pelos índios. Hoje não faz mais essa técnica. Só alguns agricultores aqui fazem, mas não é aconselhável. Ajustar a quantidade de água do solo necessária ao cultivo com irrigação ou drenagem. Se deixar o solo encharcado, também não é bom para a plantação. E se tiver muito molhado, tem que fazer o quê? A drenagem ou a retirada do excesso de água. Aproveitar o solo por meio do emprego de técnicas modernas de cultivo. Fazer o acompanhamento da lavoura como agrônomo. Agrônomo são aquelas pessoas que auxiliam na plantação. Agora, na página 54, 55, 56, 57, 58, tem umas atividades tudo ligado à agricultura. Vocês podem dar uma lidinha na matéria, falando tudo sobre
a matéria que eu dei trabalho no campo, na cidade. Leia a matéria, releia, marque as coisas que vocês acharem mais importantes e responda as páginas seguintes, que são as páginas 54, 55, 56, 57, 58, né? Depois eu vou sublinhar aqui para vocês verem as coisas importantes. Até mais!